Nesse vídeo a gente vai conversar sobre como não travar durante a prova do vestibular. Aquele famoso deu branco, ficar muito nervoso, não lembrar de nada, exatamente isso. Como que os pais podem ajudar seus filhos vestibulando nesse preparo emocional para que quando chegue a prova eles não tenham esse bloqueio, esse branco, esse travamento que acontece com mais frequência do que a gente imagina. Eu pensei na minha época de vestibular, como é que foi, Diego? Você ficava muito nervoso e tal? Até porque um amigo meu, pai de um adolescente, que já passou pelo vestibular, mais velho um pouco, falou, Um amigo do meu filho. sabe como é que é isso, né? Amigo do meu filho. Uhum. Ele tinha estudado muito, ele sabia tudo, ele era um dos primeiros alunos da sala. Então, você fala essa questão de metodologia de estudo, como deve estudar, o que faz para aprender, isso tudo ele já sabia e ele estava muito bem preparado. Mas chegou no dia da prova, ele deu branco, ele não quis fazer, ele não lembrava das fórmulas, ele não lembrava de nada, simplesmente travou. E o resultado dele no vestibular foi muito inferior ao que os professores esperavam, o colégio, os pais. Isso gerou uma frustração enorme no menino. Então a gente vai conversar hoje sobre como não ter esse travamento no vestibular. Bom, eu lembrei então, como eu falei, né, da minha época do vestibular, eu não lembro de ter ficado tão nervoso assim. Por quê? No meu colégio a gente tinha simulado 2 vezes por mês, no final toda semana, e ficava sentado repetindo. Quando eu cheguei lá, a Vera, na prova, aquilo para mim era mais um do mesmo. Então a gente já estava preparado, já sabia ficar sentado na cadeira 4, 5 horas direto. Isso é uma dificuldade enorme para quem não se preparou nesse sentido, com a capacidade de ficar pensando nas questões durante 4, 5 horas, de ficar lendo os textos da prova, letra pequena, sublinhar, não sublinha, marca que você acha que não marca, bota pontos de interrogação nas que você não conhece. Isso tudo você vai criando suas rotinas de prova para quando chegar lá, você já está preparado para executar ela da melhor forma possível. Aí eu lembrei, então teve algum momento da sua vida que, perguntando para mim mesmo, né? Teve algum momento da sua vida em que você teve essa dificuldade e como você conseguiu superar? Eu lembrei de um jogo de vôlei que eu fui morar na Argentina com meu pai, que foi trabalhar lá, com 14 anos. Era o meu time contra o Boca Juniors. A gente foi jogar a final do Campeonato Argentino, lá na Bombonera. Não sei quem conhece, quem está familiarizado, mas é o estádio do Boca Juniors, que é conhecido como um caldeirão, né? É pequeno, é muito cheio e é torcedores fanáticos. No vôlei é exatamente a mesma coisa. O ginásio fica debaixo da arquibancada e é super apertado e a torcida estava gigantesca. Quando a gente ia dar o saque para mim, foi aí que eu fiz essa comparação com o vestibular, é exatamente aquele momento em que só depende do próprio jogador, né? Ele vai lançar a bola para o alto e vai sacar. Não precisa saber se o levantador fez uma boa levantada, se deu o passe bom, se tem bloqueio, se não tem. É ele com ele. Jogou a bola para o alto e sacou. Quando a gente ia sacar, eles acendiam dentro do ginásio aquela cabeção de negro, bombinha, depende de como você chama, e jogavam perto da quadra. Então quando você jogava a bola pro alto, o negócio... E aí a bola já estava no alto, você desconcentrado. Então foi um momento ali que eu senti uma pressão muito grande. Toda vez que a gente ia pro saque, falava, caramba, 14 anos, eu tenho que acertar esse saque, eu tenho que botar o saque lá do outro lado. Essa foi uma situação realmente de muita pressão. E aí eu trouxe essa analogia do esporte, até pela questão do treino, se você treinar muito saque, e lembrei fiz alguma pesquisa, né, de material mais didático, um pouco mais pesquisas científicas, e vi algumas coisas relacionadas a tanto golfe, que é acertar ali no buraco, quanto basquete. Basquete é um esporte nos Estados Unidos que a gente tem muita pesquisa, tem pesquisa para tudo, tem dado para tudo, tem percentual para tudo. E então, o lance livre, né, que é o jogador quando recebe a falta, ele fica parado ali no garrafão sozinho, recebe a bola do juiz e arremessa. No lance livre, tem uns estudos sobre o quanto a concentração, o quanto um trabalho psicológico
ajuda ao atleta a ter melhor desempenho. E logo que eu comecei a pegar esses estudos e ver essas pesquisas, eu lembrei muito da Hortência, né? A gente que já está com uma idade um pouco mais avançada lembra muito bem aquela jogadora de basquete do Brasil que jogou com a Magic Paula e tal. Então, a Hortência, não sei se vocês se lembram, ela tinha uma característica muito pessoal, muito diferente para fazer o arremesso do lance livre, né? Vou pedir para a edição colocar aí um vídeo da Hortência, por favor. Então, a Hortência, ela fazia mais ou menos assim, como vocês viram aí no vídeo, puxava o ar e aquilo ali era o momento de concentração dela, né? Era o momento de desbloquear, de destravar e de se sentir mais solta para conseguir fazer o lance livre e acertar. A gente desenvolve ao longo da vida algumas características pessoais, alguns hábitos que acabam ajudando a destravar, né? Eu lembro um amigo do colégio, ele tinha uma caneta que ele só ia fazer os simulados com aquela caneta, e aí a caneta sumiu na casa dele, de repente ele falou, minha caneta, ela que sabe tudo, ela só faz a prova comigo. Então ele tinha essa questão da caneta, tem a Hortência que tem a questão do respiro. Eu pessoalmente, sempre que ia fazer a prova, eu fazia as questões mais fáceis, que eu já via de antemão ali a resposta e tal. Isso dava uns 25% da prova mais ou menos. O restante eu sabia que viria uma dificuldade ali para conseguir resolver. Bom, o que eu fazia? Levantava tranquilamente todas as provas, independente de vontade ou não, pedia para ir no banheiro, dava uma caminhada, ia no banheiro e pensando, bom, as 25 questões aqui eu já acho que matei. Agora estão faltando 75 que eu ainda não me lembro, mas daqui a pouco ela vai voltar para a minha memória. Então, pensamento, muitas vezes é difícil da gente controlar, né? Aí começa a vir, às vezes, um pensamento meio negativo, uma coisa de que não vai dar certo, e um pensamento traz o outro e tal. E é preciso que você interrompa esse ciclo de pensamentos ruins. Você tem que, junto com o seu filho, tentar achar um método para ele conseguir que esses pensamentos saiam e que ele volte ao estado normal dele, concentrado, para voltar a fazer a prova com uma certa tranquilidade. É óbvio que aquele friozinho na barriga, o nervosismo, ele vai estar sempre presente, mas ele não pode te impedir de fazer aquelas questões e da melhor maneira que você conseguir com o estudo que você angariou, né, ao longo daquele ano todo. O que é o mais importante para mim? A gente vê isso muito em vídeos aí de basquete da NBA. Os caras treinam 20, o Oscar Schmidt falava muito isso, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Os caras treinam 20 mil arremessos por dia, de olho fechado, de olho aberto. Então quando chega na hora, o movimento é quase mecânico. Pum, você já repete aquilo. Então se você já fez 350 questões de movimento uniforme, vem uma questão na prova de movimento uniforme, meu amigo, essa é, não sei nem como é que fala isso, a 351. E aí você vai lá e se você só fez 3 ou 5, realmente você vai ter que imaginar como é que é a fórmula, lembrar o que é não sei o que e tal. E aí vai dar uma dificuldade e o bloqueio fica muito mais fácil de acontecer. Então, resolva questões, faça verdadeiros simulados, simule que você está na prova. Não consulta, não olha celular, não brinca, não se distrai. Fica aquele tempo todo ali sentado, focado na prova, trabalhando o cérebro, porque cansa ficar 2 horas direto ali, focado, estudando, isso cansa horrores. Lendo a prova e resolvendo questão, isso é muito cansativo. Então se você não tiver essa prática, é igual você correr uma maratona. Você vai chegar ali no quilômetro 2, 5 e já está morto. Se você não treinar para a prova especificamente, você vai fazer 10, 15 questões e vai falar, ai, quero parar, ai, estou cansado. E não dá para parar, o tempo está correndo. É óbvio que, como eu tinha minha estratégia, levanta, vai no banheiro algumas vezes, leva um lanche, leva uma bala, pega a bala, come, mas são pausas bem pontuais e o ritmo do pensamento vai continuar ali por muito tempo. Então, treina a fazer a prova, fica 4 horas seguidas sentado, lendo questão, anotando, resolvendo, e aí vai no banheiro, volta, mas
esse treino é fundamental. Então, o que eu aconselho? Pratique, faça os simulados, faça muitos exercícios de provas anteriores, que o seu gatilho de quebrar o pensamento ruim, ele vai vir naturalmente. Pode ser a caneta, como meu amigo, pode ser o respiro, pode ser como o Falcão, né, do filme. Quando eu viro o boné, eu viro uma máquina. Ele que lutava queda de braço, não sei se vocês lembram. Então, ele mudava completamente ali a forma de pensar dele. Quando ele virava o boné, ele achava que era outra pessoa, ele achava que tinha mais força. Cada um vai descobrindo o seu. E você só descobre como? Com a prática, com sentar, fazer os exercícios, simular as provas, e aí isso vai te ajudar muito. Então, quem já tem uma rotina de estudo, quem já está ali adequado com a sua metodologia, com seus resumos e tal, para o dia da prova, vai pensando nisso, vai ajudando seu filho com isso, que com certeza vai trazer um resultado muito positivo, tá bom? Abraço!